Olá a todos, então. Agora, estão dando início à nossa primeira aula propriamente dita do nosso curso. A gente vai, então, começar a ver aí resistência e deformação dos metais. Considerando que vocês estão fazendo esse curso de materiais metálicos, vocês já devem ter visto uma base aí em ciência dos materiais de propriedades mecânicas dos materiais como de uma maneira geral. Então, parte do que a gente vai ver nessa primeira aula vai ser revisão, e eu acho que em alguns pontos a gente vai um pouquinho além. Tá? Então, a gente viu naquela aula de introdução o nicho que os materiais metálicos ocupam, né? Então a gente viu que eles têm umas características muito interessantes. Aí uma delas que a gente sempre vai acabar usando materiais metálicos é em aplicações que a gente precisa de condutividade elétrica, né? Não sempre, mas quase sempre que a gente precisa de um bom condutor, a gente usa um material metálico, e aí os metais puros se destacam. Então a gente quase sempre vai usar o cobre ou alumínio puro, porque quanto mais puro o metal, geralmente melhor vai ser a condutividade. Agora, uma propriedade que cabe a gente falar bastante, que está até na emenda desse curso, a gente vai gastar um bom tempo falando sobre ela, são propriedades mecânicas, né? Então a gente viu que os metais eles ocupam um nicho aí muito específico, né? E muito importante nessa questão de propriedades mecânicas, porque eles são os materiais que melhor conseguem aliar resistência e dutilidade. Então a gente vai ver isso aqui de novo, né? É, muitas das aplicações aqui em estruturas de carros, em estruturas de construção, ou até em aplicações estruturais em alta temperatura, a gente acaba usando metais. Né? Então vamos fazer uma revisão dos conceitos gerais de como a gente obtém as principais propriedades mecânicas dos materiais metálicos. Né? Então, mais para frente no curso de vocês, vocês vão ver várias propriedades de interesse, né? Vocês vão ver que não se limita a essas propriedades que a gente tira de um ensaio de tração, que é o que eu vou falar aqui agora, mas essas propriedades aqui são as básicas, as fundamentais que a gente meio que tem que conhecer de qualquer material metálico se a gente for pensar em qualquer aplicação que envolva alguma aplicação estrutural. Então, provavelmente o ensaio que a gente mais usa de um ponto de vista de ensaios mecânicos ou o mais útil para dar essas propriedades básicas é o ensaio de tração. Vocês já viram, né, no curso de vocês, e a ideia é que a gente então cria aqui uma amostra, ela pode ser, essa secção transversal aqui, ela pode ser retangular ou ela pode ser cilíndrica, e a gente já deforma esse corpo de prova aqui em tração até ele se romper. Né? Então a gente calcula em qualquer momento qual que é a tensão como a força aplicada sobre a área da secção transversal e a deformação, o jeito mais prático, o comprimento final dividido pelo comprimento inicial. Então, isso é o que a gente chama de tensão e deformação de engenharia, né? E cabe notar aqui que a área instantânea está mudando, mas a gente, para esse ensaio, primeiro mais convencional que a gente vai falar hoje aqui da tensão e deformação verdadeira, a gente está sempre dividindo pela área inicial e pelo comprimento inicial. Né? Então, a curva de tensão e deformação que a gente tira, ela vai ter normalmente essa cara aqui que a gente está vendo aqui nesse gráfico da direita. Então, a gente plota tensão no eixo Y, deformação no eixo X, né? E o ponto que ele começa então uma deformação sendo linear, ou seja, sendo uma reta a tensão com deformação, até um ponto aqui que a gente observa uma descontinuidade. Existem diferentes jeitos para definir esse ponto, a gente vai ver um mais para frente, mas isso é o que a gente chama de limite de escoamento. Então, do limite de escoamento para baixo, a gente tem a resposta linear dada por sigma igual a EY, né? E é o módulo elástico, epsilon é a minha deformação, sigma a minha tensão, e E, então, é esse módulo elástico ou o módulo de Young, né? Que vem exatamente aquela ideia de da lei de Hooke, né? Que a gente usaria para a mola em força vezes é igual a constante elástica da mola vezes o deslocamento. Isso daqui seria essa visão aí do material, né? A tensão é o módulo de Young vezes a deformação. Importante a gente ressaltar aqui que a deformação elástica ela é recuperável, né? A gente tá igual uma mola, a gente solta, ela volta. Então tudo isso aqui a gente soltou e então vai voltar para a deformação inicial. Então um primeiro estágio da deformação de
praticamente qualquer material, vai ser essa resposta linear. Ao mesmo tempo que esse material então é puxado numa direção, ele se alonga numa direção, na outra direção ele vai diminuir de tamanho. Mas cabe aqui notar, isso é uma característica bem importante do regime elástico, que a gente consegue descobrir, então, se por exemplo aqui a gente está puxando na direção Z, quanto que ele está contraindo na direção X e direção Y. Essa propriedade aqui ela é dada pelo módulo de Poisson. Tá? Então é geralmente Mi, aqui, Mi, que é a letra grega usada aqui. E esse módulo de Poisson para metais geralmente é da ordem de 0,3. O que, se a gente calcular o volume, né, que seria então, a gente calcula, por exemplo, o volume inicial da amostra e o volume da amostra, por exemplo, quando a gente traciona ela até essa tensão aqui. Então ela vai estar sendo esticada numa direção, comprimida nas outras direções, né? Comprimida não, contraída nas outras duas direções. Se a gente segurar, então, essa tensão, lógico, se a gente soltar, ela volta, mas se a gente segurar a tensão e medir o volume dela com a tensão aplicada, a gente vai ver que o volume não é igual, tá? Porque esse módulo de Poisson aqui não é meio. Se ele fosse meio, o volume ficaria constante, mas como ele não é meio, a deformação elástica tem essa característica importante aqui, que o volume da amostra não é constante. Quando a gente passa, então, desse sigma E, desse limite de escoamento, a gente deixa de perder essa linearidade aí, a lei de Hooke deixa de valer, né? Então, a gente passa a ter o que a gente entra aqui no regime plástico. Característica muito importante agora dessa deformação plástica é que ela é irreversível, ou seja, quando a gente solta essa parte da deformação, a deformação plástica, ela não é recuperada. E essa deformação, sim, é homogênea e não gera variação de volume. Então, se a gente deforma um material plasticamente e mede o volume antes e depois, o volume é o mesmo, tá? Se a gente quiser ser extremamente rigoroso, tem uma pequena variação de volume, mas ela é tão pequena que a gente desconsidera, tá? Então, por exemplo, se a gente tracionar o material até esse ponto aqui e soltar, ele vai voltar paralelo aqui, né, ao meu regime elástico. Ele vai ter uma recuperação elástica, mas só a recuperação elástica. O valor, então vamos supor que até esse ponto aqui, se a gente soltar, ele vai voltar aqui com uma deformação elástica até esse ponto, a gente vai ter uma certa fração aqui da deformação plástica que ela não vai ser recuperável, tá? Então, a maior parte dessa aula e da próxima a gente vai estar falando aqui do nosso regime plástico. Então, essa deformação plástica ela vai acontecer de forma totalmente uniforme da amostra. Como assim? Todos os pontos do meu corpo de prova vão estar reduzindo de forma relativamente igual até um ponto máximo dessa curva. Desse ponto máximo em diante, a gente começa a ter a deformação localizada em um ponto. Então, a gente muda do que a gente chama de regime plástico uniforme para o regime plástico não uniforme. Então, daqui em diante, toda a deformação se concentra em um pescoço, que esse pescoço vai afinando, 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 a amostra rompe. Então, é o que está mostrando aqui. Percebe que aqui na região do pescoço, a amostra está muito mais fina que longe. Até esse ponto aqui, o ponto de máximo, se a gente pegar qualquer ponto aqui da minha secção transversal, ele vai ter aproximadamente aí o mesmo tamanho, tá? Então, essa é a cara geral da minha curva tensão-deformação e a gente pode dividir ela nesses três regimes: regime elástico, regime plástico uniforme e regime plástico não uniforme. Bom, então esse falando das propriedades que a gente tira diretamente da minha curva taração de tensão-deformação. Uma primeira é a dutilidade, né? E a gente tiraria a dutilidade aí como sendo a deformação plástica que o material sofreu até o momento da fratura. Então, se o material é frágil, ele vai deformar pouco. Se o material é dútil, ele vai deformar bastante. Tá? Não existe uma quantidade de deformação que você fala, acima disso é frágil, abaixo disso acima disso é dútil, abaixo disso é frágil. Tá? É uma coisa mais qualitativa. A gente pode falar, por exemplo, esse material aqui é mais dútil que esse. Se a gente tivesse um outro material que fraturasse aqui sem nem entrar no regime plástico, a gente falaria que ele é mais frágil que esse azul aqui. Tá? Então, é uma coisa mais qualitativa.
As medidas de dutilidade, então, a gente pode uma bem simples é a deformação até a fratura, e uma outra seria a redução em área até a fratura. Tá? Essas duas quantidades elas são iguais até o ponto que o empescoçamento começa. Né? Depois que o empescoçamento começa, a área do pescoço vai ter uma redução em área muito diferente do resto da amostra. Mas até aquele ponto, como o volume da amostra é constante, né, da deformação plástica, essas duas propriedades aqui são semelhantes, são similares. Então, essas duas, a redução em área, por exemplo, na fratura, dá uma indicação que a gente não teria com o alongamento, tá? Mas o mais comum, assim, que a gente usa é o alongamento para dutilidade. Além disso, a gente consegue também olhar uma outra propriedade que chama tenacidade. Tenacidade é uma propriedade muito ampla, tá? A gente tem vários tipos de tenacidade. Quando a gente está falando especificamente aqui do nosso ensaio de tração, a gente fala que a tenacidade é a área sobre a curva. Então, isso aqui é tensão, né? Então, aqui é força sobre área. Aqui a gente tem a deformação, que ela não tem unidade. Então, a unidade da tensão, se a gente usar aquelas relações entre unidades, a gente vai ver que é exatamente a mesma unidade que joule por metro cúbico, ou seja, uma unidade de energia por volume. Então, isso aqui é a energia para a gente deformar o material, um certo volume de material. Tá? Então, ou seja, quanto maior essa área, mais energia a gente gasta para deformar o material. Então, isso aqui exatamente o que a gente estava falando, que faz os materiais metálicos se destacarem. Né? Eles têm essas áreas aqui muito grandes, ou seja, se a gente tem uma aplicação que a gente precisa de alguma coisa que resista a um impacto, por exemplo, a gente vai usar um metal, porque a tenacidade dos metais é o que realmente destaca ele dos materiais poliméricos e cerâmicos de um ponto de vista de propriedades mecânicas. Tá? Então, isso é o que a gente chama só de tenacidade. Como a gente acabou de discutir aqui, isso está relacionado, por exemplo, com a resistência ao impacto. Então, ensaios de impacto, se vocês ainda não viram nada sobre isso, vocês vão ver durante o curso que resistência ao impacto é uma outra medida que a gente faz em materiais, principalmente metálicos, que tem uma correlação com a tenacidade. Não é a mesma medida, mas as duas escalam juntas. Geralmente, se um material tem uma tenacidade maior, ele vai ter uma resistência ao impacto maior também. Tá? Tem uma pequena diferença porque o impacto assume que a gente está deformando ele muito, muito rápido. Na tenacidade, não. E tem um terceiro ensaio que é muito importante também, talvez hoje em dia mais importante que os outros dois, que é a tenacidade à fratura. Que também, se vocês não viram nada, vocês vão ver durante o curso, é uma propriedade muito importante para materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos, tá? Que também está relacionado com essa tenacidade pura e simples, que é a que a gente tira do ensaio de tensão e deformação. Bom, então, o nosso ensaio de tração, ele está acontecendo quando a gente puxa o material, que esse vídeo aqui está tentando mostrar para a gente, é que a tensão aqui em cada ponto, ela vai aumentar de maneira uniforme na amostra até o pescoço se formar. Então, quanto mais quente a cor aqui, maior é a tensão naquele ponto. Então, o que vocês podem reparar é que quando o pescoço forma, a tensão no material continua a aumentar, mas ela fica localizada naquele ponto e a tensão no resto do corpo de prova fica constante. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente pensar, então, na nossa curva tensão-deformação como um todo, a gente vê que a tensão depois desse ponto aqui, ela começa a cair, né? A gente acabou de ver isso, quando a gente entra, então, no nosso regime plástico não uniforme. Então, quando a gente olha para essa curva, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que o material está ficando mais fraco, né? O corpo de... Isso não é verdade. O material, como a gente acabou de ver nesse desenho aqui, a tensão que esse material está aguentando é maior do que essa região aqui. Esse material aqui, né, se a gente olhar para essa curva e pensar que a resistência do meu material está aumentando na medida que eu deformo ele, a resistência nesse ponto aqui continua aumentando. Então, a resistência nesse ponto aqui é maior do que a resistência do material nesse ponto aqui.
Mas então por que que formou o pescoço? Né? A gente vai tentar entender isso mais para frente. É, por enquanto, vamos só aceitar, entre aspas, aí, que o material está ficando mais forte, né? Acreditar nessa simulação aqui. A gente já vai entender ainda na aula que vem por que que isso acontece. Mas o material continua a ficar mais resistente. Na verdade, o que está acontecendo é o corpo de prova como um todo está ficando mais fraco, por mais que o material esteja ficando mais forte, tá? A ideia é que a área inicial do nosso corpo de prova ela é constante, né? Quando a gente calcula a tensão na nossa curva tensão-deformação, a gente pegou aquela área da secção transversal do corpo de prova inicial, certo? Então, quando a gente calcula esse valor de sigma aqui, isso aqui é força sobre a área inicial. Mas a gente sabe que a área está mudando ponto a ponto. Depois de m aqui, ela está se reduzindo só na região do pescoço. Né? Então, se eu calculasse, por exemplo, nesse ponto aqui, eu fizesse a força dividida por essa área aqui do meu pescoço, o que eu veria é que, na verdade, a resistência que aquela região tá resistindo não é esse valor aqui, é um valor muito maior, porque a área é muito menor, né? Então, isso leva a gente a chegar à conclusão que essa curva aqui, ela é muito prática, né? O que a gente chama de curva tensão-deformação de engenharia, mas ela não é uma curva verdadeira, porque a área do meu corpo de prova não está se mantendo constante. Né? Então, para isso, a gente usa uma outra, quando a gente quer olhar o comportamento do material em si, a gente usa uma curva tensão-deformação verdadeira. Aí a gente está olhando, dividindo, né, a força pela área em cada instante aí do meu ensaio tensão-deformação. Né? E eu consigo correlacionar, então, a área instantânea e o comprimento instantâneo. Isso, lógico, se eu tiver no meu regime de deformação uniforme, quando o meu corpo de prova está deformando todo por igual, como o volume é constante, área vezes L em qualquer instante é igual à área inicial vezes o volume inicial. Então, a minha tensão verdadeira, se eu aplico essa relação aqui, lá, né? Eu chego que ela nada mais é do que a minha tensão de engenharia vezes 1 mais epsilon, porque LF sobre L0 é 1 mais epsilon, né? Então, eu consigo, se eu tirei a minha tensão de engenharia, eu consigo chegar na minha tensão verdadeira fazendo 1 mais epsilon. O que a gente vai ver é que, então, né, como a deformação aqui ela começa em zero e vai aumentando, a tensão verdadeira vai ser sempre maior que a de engenharia. E quanto mais a gente deforma, maior vai ser essa diferença. Então, essa relação aqui, a gente só pode aplicar ela até o ponto que o pescoço começa a formar. Depois que o pescoço começa a formar, isso aqui deixa de ser verdade, né? Isso aqui seria como se fosse verdade só para a regiãozinha do pescoço, né? Então, se a gente quiser saber a tensão verdadeira depois que o pescoço forma, a gente vai ter que saber qual que é a área ali do pescoço, né? Teria que ter, por exemplo, uma análise de imagem ali, né? Então, isso é uma coisa que alguns ensaios de tração hoje em dia têm. Eles apontam uma câmera e monitoram a amostra. Aí a gente conseguiria calcular qual que é a tensão verdadeira depois do pescoço, por exemplo. Tá? Mas só com a curva tensão-deformação de engenharia a gente não conseguiria fazer essa extrapolação depois desse ponto. Mas até esse ponto, que para a grande maioria dos metais é tudo que me interessa, é até esse ponto aqui, a gente consegue calcular tensão verdadeira em função da tensão de engenharia. Então, para tração, a gente tem que a tensão verdadeira é maior que a de engenharia. O que vocês acham para compressão? Vai ser a mesma coisa ou vai ser diferente? Pense um pouco sobre isso. E assim como a tensão verdadeira ela é diferente da tensão real, a deformação verdadeira também. Por quê? Porque a deformação de engenharia é ΔL sobre L0, né? A gente pode pensar que a deformação verdadeira não é isso, porque em cada instante, né, seria como se a cada instante eu tenho um novo comprimento inicial, então a minha deformação verdadeira ela seria a soma de pequenos ΔLs
dividido pelo L instantâneo em cada instante aí de tempo, né? Então, seria como eu deformo um pouquinho, tenho um novo L0, deformo mais um pouquinho, um novo L0, deformo um pouquinho, um novo L0. Então, essa soma de pouquinhos aí, vocês já estão bem acostumados com isso, nada mais é do que uma integral. Então, a minha deformação verdadeira, ela é a integral do meu comprimento inicial até o meu comprimento final, de pequenos ΔLs dividido por Ls instantâneos. Né? Então, essa integral aqui, vocês conhecem muito bem, da Ln de Li dividido por L0, né? Então, de novo, como Li dividido por L0, né? Eu consigo, como Li é o L instantâneo, Li é L0 mais ΔL, né? Então, L0 mais ΔL, fica aqui em cima L0 mais ΔL, fica Ln de 1 mais epsilon de engenharia. Então, de novo, se eu tenho a curva de tensão deformação de engenharia, eu consigo calcular também a deformação verdadeira. Então, eu consigo chegar na minha equação, né, no meu gráfico da tensão deformação verdadeira aí para uma dada curva tensão deformação de engenharia. E nesse caso aqui, se eu pegar o mesmo ponto aqui na minha curva tensão deformação de engenharia, ele vai corresponder a uma deformação verdadeira menor. Por quê? Porque o meu L está aumentando com a deformação. Então, seria como em cada instante de tempo, o meu novo L0 é maior, né? Então, esse valor aqui vai ficando menor, o valor da deformação vai ficando menor. Então, o mesmo ponto na minha curva tensão-deformação de engenharia corresponde a um ponto menos deformado, mas com uma tensão maior na minha curva tensão-deformação verdadeira, tá? Então, com isso eu concluo essa primeira parte da aula. Com um conceito-chave para ficar na nossa cabeça, essa diferença na curva tensão-deformação verdadeira e tensão-deformação de engenharia, que a gente vai ver que essa curva tensão-deformação verdadeira, quando a gente está falando, então, de propriedade do material e até mesmo de processamento, que vocês vão ver no semestre que vem, é essa curva aqui que importa mais para mim, tá? De um ponto de vista prático, de um ponto de vista de tirar informações, a curva tensão-deformação de engenharia é mais importante.